Bom pessoal, olá a todos. Eu estou fazendo um vídeo aqui rapidinho só sobre o livro de Jó, porque coincidiu, eu vi aqui ontem, duas pessoas comentaram sobre o livro de Jó, esse rapaz aqui, que eu tinha falado um vídeo há muito tempo que é um dos livros que eu tiraria da Bíblia, né, se eu fosse fazer uma canonização. E por coincidência um outro rapaz fez um comentário bem parecido, né? Eles ficaram curiosos, né? Por que eu tiraria o livro de Jó? E quais outros livros eu tiraria? Que livro eu colocaria? Enfim, qual seria o meu critério de canonização? Sobre esse tema de canonização eu vou falar mais pra frente, tá? Porque eu ando meio sem tempo. Ultimamente eu estou muito ocupado. Inclusive tem outros temas que as pessoas me pediram, que nem o papado, o calendário. Temas que requerem mais pesquisa, que vai além da escritura, como esse de Jó, que eu posso só pegar a escritura e explicar o porquê. É mais trabalhoso para mim fazer e requer mais tempo. E esse canal eu não priorizo muito esse canal. Eu priorizo mais o meu canal de humor. Por quê? Porque no canal de humor eu ainda ganho alguma coisa. Nesse canal eu não ganho nada. É um canal mais difícil, eu só passo muita raiva nesse canal. E muitas vezes é um canal que o AdSense demora meses para mim chegar pelo menos ao mínimo de $100 para ganhar o AdSense. O que até é uma pena, né? Enquanto tem canais aí de terra planas que conseguem até R$ 6.000 para comprar balão meteorológico, essas bobagens, teoria de conspiração. É um canal de teologia meu, infelizmente ele vai pouco a pouco morrendo por falta de colaboração. Até os meus vídeos têm uma qualidade péssima por causa disso. O meu notebook está todo fodido, quem quiser ver ou vir aqui em casa pode ver, ele está cheio de riscos na tela, que eu não consigo comprar uma tela nova para o meu notebook. Até para fazer um vídeo desse, às vezes eu escrevo com o meu teclado todo zoado. Para enviar o vídeo eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho que enviar ou da conexão que eu tenho da Nextel, ou enviar da conexão lá da porta. E é um canal que eu não tenho colaboração, então por isso que esse canal eu não priorizo esse canal. E infelizmente é uma pena, se as pessoas tivessem pelo menos um mínimo de ciência, de colaborar, quem sabe eu não poderia fazer vídeos até diários nesse canal e com uma qualidade melhor. Então alguns temas eu realmente vou enrolando um pouco, porque não dá pra mim só pegar assim, fazer um esboço e postar, ok? Então vamos falar agora sobre o livro de Jó. Por que eu falei que eu tiraria o livro de Jó da Bíblia? E quais os problemas que eu vejo nesse livro de Jó? Primeiro, o livro de Jó ele não é um livro, ele não é uma história real ou literal. Eu já falei isso no meu vídeo Satanás na Bíblia. Tanto que na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, ele fica entre os livros sábios, próximo a Salmos e Provérbios. Se você pegar assim uma divisão da Bíblia, tanto a Bíblia hebraica quanto a Bíblia cristã, você vê que Jó ele fica sempre aqui, ó, nos livros sábios. Ele fica depois dos livros históricos, que é aqui Crônicas, Esther, Neemias, etc. Aí ele fica aqui, ó, junto com Salmos, Provérbios, aqui já da Bíblia católica, né, eclesiástica. Os protestantes não tem, mas enfim. São livros de filosofia, de sabedoria, para você buscar algum sentido filosófico no livro, algum ensino, alguma mensagem, alguma coisa desse tipo. Mas esse é o problema do livro de Jó. O problema não é o livro em si. O problema é que a maioria dos cristãos, principalmente os evangélicos, eles não fazem assim um estudo da Bíblia para separar o que é histórico, o que é literal, o que é uma parábola, o que é um profeta, o que é uma tradição judaica. Eles não fazem nada disso. Só porque está tudo no mesmo livro chamado Bíblia, eles tomam tudo como literal e ao pé da letra. Ah não, está no livro, está na Bíblia, é a palavra de Deus, então o livro de Jó é real porque está na Bíblia. Eu digo, tem personagens na Bíblia que não são reais, são alegorias, parábolas, Sansão, Jonas, dentre outros. Apesar que Jonas, o judaísmo toma Jonas como profeta. Eu não considero Jonas literal, mas enfim. Tem alegorias na Bíblia. E infelizmente é isso que a maioria não entende. Eles querem só porque está no mesmo livro, está lá escrito Bíblia Sagrada na capa, eles querem tomar tudo como literal, ok? Eles tentam provar desde Adão e Eva no paraíso até parábolas de Jesus. Vocês vão ver na internet pessoas fazendo estudo dizendo que cientistas provaram que tem barro no DNA do homem para provar lá o Adão e Eva. Até parábolas de Jesus, vocês vão ver pessoas tentando localizar até onde é o seio de Abraão. Sendo que o seio de Abraão é só uma parábola, não é uma história real. Jesus nunca falou assim, ó. Tinha um homem de verdade chamado Zaqueu que morreu e foi para o seio de Abraão. Não, Jesus nunca falou isso. Quando Jesus contava uma parábola, ele dizia bem claro. O Novo Testamento diz, e propôs-lhes outra parábola, justamente para as pessoas saberem que era parábola. Mas infelizmente o que a gente vive é assim no tempo presente, onde pessoas compram uma Ferreira de Almeida, está lá escrito Bíblia Sagrada, elas não estudam a Bíblia, né, a origem dos livros, como que eles foram canonizados, quando que eles entraram, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, não fazem nem o estudo. Está na Bíblia, é tudo real e literal. Infelizmente é assim que a gente vê na maioria, ok? E o livro de Jó é apenas uma filosofia de como Deus lida, né, com o sofrimento humano. Esse é o sentido do livro. Inclusive tem pessoas, até pastores evangélicos, que fazem bons estudos sobre o livro de Jó. Eles
Eles tentam buscar uma essência, né, filosófica no livro. Isso aí eu concordo, 100%. Porque esse é o objetivo do livro, é tentar mostrar como Deus lida, né, com o sofrimento humano. Porque a gente vive num planeta onde tem milhões de pessoas que sofrem fome, pobreza, misérias, doenças, etc. E é uma grande questão filosófica, né? E como que Deus lida, né, com o sofrimento das pessoas? Por que Deus não faz uma mágica e não resolve logo tudo? E o livro de Jó ele tenta mostrar mais ou menos isso, que não é obrigação de Deus resolver os problemas humanos. A tradição judaica diz que Deus ele não se intervém na vida dos humanos, que ele já deu uma lei, ele já deu inteligência ao homem, então cabe ao homem solucionar os seus problemas com a ajuda de Deus, talvez, mas não que Deus tenha que fazer tudo, não que Deus tenha que resolver o problema do homem, ok? Mas cristãos de vários segmentos diferentes, eu digo várias denominações ou outros segmentos cristãos, eles utilizam sim o livro de Jó para tentar respaldar suas crenças, das suas religiões, das suas doutrinas, desde a crença no diabo até a reencarnação. Você vai ver aí blogs no Google, se você pesquisar, pessoas dizendo que o diabo existe porque ele está lá presente no livro de Jó, sendo que o livro de Jó é uma alegoria. Não, mas está lá, Jó está lá, o diabo está lá no livro de Jó, então o diabo é real. E reencarnação também, vocês vão ver, por exemplo, espíritas ou adeptos da reencarnação pegando lá uma citação de Jó, onde tu estavas quando eu desenrolava os céus, tá vendo? É reencarnação. Sendo que o livro de Jó é só uma alegoria. Eu vou repetir aqui, tá aqui na tabelinha, o livro de Jó é que nem o livro de Salmos, é que nem o livro de Provérbios, são livros sábios. Um provérbio não é real, é só algo para você aprender, uma pérola de sabedoria. A mesma coisa é o livro de Jó. E quais os problemas do livro em si? Bom, primeiro ninguém sabe ao certo quem é o autor do livro de Jó, ele é que nem Hebreus, é um livro anônimo. Já disseram que é Salomão, outros disseram que foi Jeremias, outros já falaram que foi Baruque, enfim, existem mil teorias, mas ninguém sabe de verdade quem é o autor do livro de Jó. Podem haver mil hipóteses, mas o livro continua sendo anônimo. Mas o que se sabe do livro é que ele é pós o cativeiro babilônico. Inclusive o livro cita personagens mitológicos da Bíblia, da Babilônia. Por exemplo, aqui poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Aqui Leviatã era um ser mitológico de origem fenícia e que influenciou com certeza ali os povos babilônicos, que eram próximos, aquela aculturação, onde um povo influenciava outro povo, e estranhamente ele vai parar na Bíblia. Aqui, Então se eu for tomar, que nem eu falei, o livro de Jó para provar a existência do diabo, porque está na Bíblia, então eu também poderia tomar o livro de Jó para provar a existência de um ser mitológico da Fenícia, o Leviatã. E aí? Só que o Leviatã existe? Alguém já viu um Leviatã nesses praticamente 6.000 anos de humanidade civilizada? Não, e olha que nós tivemos períodos de navegação, os portugueses cruzando o mar, os europeus vindo para as Áfricas, para as Américas, pescando baleias, etc e tal. Nunca ninguém viu um Leviatã. Ele só é um ser mitológico lá da Fenícia, posteriormente da Babilônia, mas ele está no livro de Jó. A mesma coisa é o Behemoth. Aqui a Ferreira de Almeida traz Behemoth, mas é Behemoth, que é um jogo de palavras em hebraico, que é uma criatura mitológica também dos povos antigos. E aí? Vocês notaram? Então não dá para você tomar um livro de Jó como uma história real ou literal a partir do momento que o livro de Jó cita seres mitológicos. Então se o livro de Jó citasse, por exemplo, que Baal era um deus de verdade, eu ia ter que tomar Baal como um deus de verdade? Não, é só um livro alegórico, é só uma filosofia antiga. Tanto que existe, para quem não sabe, o Jó babilônico. Ele é bem anterior ao da Bíblia e ele tem uma temática bem similar ao livro de Jó. O texto, eu não vou saber ler isso direito, vocês me perdoem, tá? Ludilul Bel Nemek é um poema babilônico, ele tem cerca de 1700 anos antes de Cristo, narra o lamento de um bom homem que sofre injustamente. O título pode ser traduzido como Louvarei o Senhor da Sabedoria. No poema, Tabul Tulbel, funcionário da cidade de Nippur, grita que foi atingido com várias dores e injustiças e afirmando seu comportamento justo. Não lembra alguém isso daqui? Um justo que foi atingido com várias desgraças? Ele pergunta por que os deuses, aí já não é Deus, é os deuses, deveriam permitir que ele sofresse assim. Nesse poema trata-se a velha questão de por que coisas más acontecem a pessoas boas. E o poema foi, portanto, ligado ao texto de Jó da Bíblia hebraica, séculos 7 a 4 antes da Era Comum. Vocês perdoem que eu estou com os riscos na tela do notebook, eu não consigo ver esses algarismos romanos. Se eu estiver lendo errado aqui, vocês pausem o vídeo e vejam, tá? E para quem quiser ver o Jó babilônico, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, Isso aqui é de um blog chamado Quem Escreveu é Torto por Linhas Direitas. É um blog de teologia ateia. E aqui ele põe toda a descrição aqui, para quem quiser ler,
sobre o Jó babilônico. Vocês vão encontrar inclusive similaridades com o Jó da Bíblia. Aqui, ó. Um homem triste, ó, o Marduk, aqui, que era um deus lá da Babilônia antiga, aqui, ó, Marduk. Vocês vão ver Leviatã, vão ver Bemote, vão ver os deuses da Babilônia. E numa história bem parecida. Ele faz até uma comparação aqui, ó. Aí vocês vão poder ver. Então, é uma história real. Eu posso tomar o livro de Jó como uma história real, verdadeira, só porque está dentro de um livro chamado Bíblia Sagrada? É que nem eu falei, eu digo para todos vocês, inclusive evangélicos que vê meu canal, tem uma pastora que está acompanhando meu canal. Antes de estudar a Bíblia, deve-se estudar a Bíblia. Vamos ver cada um desses livros aqui da Bíblia, o que é, quando foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito, o que é histórico, o que é profético, o que é literal, o que é a história do povo judeu, o que é evangelho, enfim, vamos fazer uma separação, porque senão tomar tudo como literal, pessoal. Então eu vou poder dizer que Behemoth e Leviatã existe, e que os deuses da Babilônia de alguma forma também existem, porque esse texto de Jó provavelmente foi inspirado no Jó da Babilônia, ok? E os problemas teológicos do livro? Mesmo se a gente for tomar o livro como um livro legal, como uma filosofia, até porque tem um lado filosófico sim no livro de Jó, vamos supor que todo mundo começasse a não tomar o livro de Jó como literal, mas fosse tomar apenas como um livro filosófico. Porra, legal, Ronaldo. Mas ele tem alguns problemas aqui no livro de Jó. O que me faz não gostar do livro, o que me faria tirar esse livro se eu tivesse algum poder sobre canonização. Primeiro, o livro mostra que Jó era um homem extremamente justo. Aqui, ó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um modelo a ser seguido, né? Um homem bom. Ele era tão bom que ele oferecia sacrifícios em nome dos seus filhos, caso eles viessem pecar. Aqui, ó. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, né, dos seus filhos. Porque ele dizia, Jó, se porventura, né, se por um acaso meu filho vier a pecar e amaldiçoar Deus no seu coração, então ele já fazia um sacrifício. De tão bom que era Jó. A gente pode dizer que Jó era mais bom até que os profetas, né? De tão bom que ele era. Porque, porra, o cara fazia sacrifício até para os filhos deles, caso eles viessem a pecar em seu coração. Só aí você vê como Jó era um homem extremamente bom. Ou seja, ele mesmo sendo bom e reto, desviando-se do mal, sucedeu desgraça em sua vida. Então eu pergunto, qual seria o objetivo então de ser bom? Se mesmo uma pessoa sendo extremamente boa, pode acontecer todo esse mal com a pessoa. Então você vê, o livro de Jó, ele traz um ensinamento antagônico ao que diz a Escritura. Sendo que a própria Escritura diz aqui num outro livro sábio, que é o livro de Salmos, onde Davi disse que nunca viu um justo desamparado e nem a sua semente mendigar o pão. E aí, como é que fica? Porque o que Davi está dizendo que é uma concepção mais a ver com o judaísmo mesmo, né, com o Velho Testamento, Davi diz que uma pessoa justa é amparada por Deus. Não o que acontece no livro de Jó, onde uma pessoa extremamente justa é detonada por Deus. Quer dizer, é o oposto. Porque o objetivo de você ser bom e justo é você ser amparado, ter uma recompensa divina. Não, eu vou proteger aquele ali porque ele é bom. Ele não faz mal para ninguém, ele se desvia do mal, ele é reto. Esse é o objetivo. Já no livro de Jó acontece o oposto. Aí Satanás surge na história e Deus não sabe de onde ele vem, né, no livro de Jó. Quer dizer, o Deus do livro de Jó não é onisciente, ó, que Deus pergunta para ele, de onde vem isso? Também é estranho. Lembrando que Satanás aqui também pode não ser um ser, tá, pessoal? Pode ser só uma ideia opositora, uma diversidade. Eu já falei disso no vídeo Satanás na Bíblia. Eu vou deixar na tela final desse. Aí Satanás tenta a Deus, né, num tipo de aposta. Olha, estende tua mão contra ele, né? Toca em tudo quanto ele tem e vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Mas a própria Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Aqui, a Epístola de Tiago. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E por que Tiago falou que Deus não pode ser tentado pelo mal, Ronaldo? Porque Deus é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo, presente, passado, futuro. Deus não precisa destruir a sua vida para saber se você vai ser fiel a ele ou não. Entendeu? Sendo que essa é a temática do livro de Jó, não tem lógica. Imagina, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo maior aqui, a própria morte de Jesus, por exemplo. Deus não precisaria crucificar Jesus para saber se Jesus ia ser fiel ou não a ele. O propósito era outro. Da mesma forma, o livro de Jó. Deus não precisaria destruir tudo de Jó para poder ficar ali acompanhando que nem num Big Brother, um reality show, para saber se Jó ia blasfemar ou não. Então, o livro de Jó é meio atípico, tá? E mesmo assim, o Deus de Jó cede à tentação, né? Mesmo sendo onisciente, tira tudo de Jó. Ó, e Deus disse pro diabo, ó, tudo que ele tem está na tua mão. Pode tomar tudo, só não estenda a sua mão contra a vida dele, tá? Foi mais ou menos isso que Deus falou. Só que quando você chega no final do livro, já não foi o diabo. Foi o próprio Deus que enviou todo o mal para Jó. Aqui, ó. Eu mostrei isso no meu vídeo Satanás na Bíblia.
Ó, e consolaram Jó acerca de todo o mal que Deus lhe havia enviado. E aí? Quem é que fez mal para Jó? Foi o Satanás ou foi o próprio Deus? Tá certo que quando você entende o sentido da palavra Satanás, você tem uma visão diferente desse livro. Claro, você entende que Satanás era o próprio Jó, uma ideia adversária do próprio Jó, e isso causou o mal dele, entendeu? Mas aí seria tema para outro vídeo. Vocês vejam aí, eu vou deixar na tela final. Aí depois Jó perde tudo, esposa, filhos, bem, saúde. E ele tem os diálogos, né, com seus amigos, né, acerca desse mal. São os diálogos filosóficos, né, do livro, né, que é o foco de todo o livro. E depois dá tudo em dobro para ele, né? Tudo que ele perdeu ele ganhou em dobro, inclusive os filhos, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil carneiros, 1000 juntas de boi, 1000 jumentas, e 7 filhos e 3 filhas. Mas aí tem um outro problema aqui. E o apego sentimental, como é que fica? Então se os seus entes queridos morrerem, por exemplo, um exemplo hipotético, e Deus der outros entes queridos para vocês, é a mesma coisa? Eu, por exemplo, eu perdi minha mãe recentemente, já faz uns 3, 4 anos, eu fiquei de luto. Quer dizer que se Deus aparecesse agora para mim e falasse: ó, Ronaldo, essa aqui é uma outra mãe que eu tô te dando, essa aqui é a Dona Maria. Ela também perdeu um filho, sabe, num acidente terrível. Então você vai ser a mãe dela, ela vai ser você vai ser o filho dela, ela vai ser sua mãe. Pronto. Digo, gente, com todo respeito, não é a mesma coisa. Que nem os filhos aqui de Jó. Ele não teve carinho pelos filhos, não criou, não educou, não teve aquele carinho paterno. Então é só matar uns e dar outros e pronto, fazer de novo. Então é extremamente frio, entender essa concepção aqui de Jó. E o livro de Jó, com todo respeito, transforma Deus num ser horrível, sabe? Um Deus que... Ah, tudo bem, eu tirei tudo porque eu fiz uma aposta lá com o diabo, porque eu não sabia se Jó ia ser fiel a mim ou não. Não tem lógica, né, pessoal? E depois... Ah, mas depois eu dei tudo de novo pra ele. Então, eu acho que o livro de Jó, mesmo ele tendo uma essência boa, ele ainda continua sendo um livro estranho, um livro atípico, um livro que em muitos pontos vai contradizer outros livros da Bíblia. Ele não tem autor e não tem nenhuma situação, sabe, temporal. Quando que se passa o livro de Jó? Porque aqui o diabo está solto andando pela terra. Mas os cristãos não dizem que o diabo caiu do céu. Então quando que é o livro de Jó? Foi antes dele cair do céu? Tá ok. Quando que foi a queda do diabo? Foi lá em Lucas, quando Jesus falou que viu o diabo cair do céu como um relâmpago? Foi lá no Jardim do Éden, quando ele se disfarçou de serpente? Vai ser no futuro, daqui a muito tempo, lá no Apocalipse, que o diabo vai cair do céu e derrubar 1/3 das estrelas? Quando que é a queda do diabo? Agora, dependendo de onde você falar que é a queda do diabo, então onde que você situa o livro de Jó? O livro de Jó, então, é um livro do futuro? Porque o Apocalipse, segundo a maioria dos crentes, é um livro do futuro. E aí? Então, o livro de Jó é agora. Então, você vê que o livro de Jó realmente ele é uma confusão danada, e é por isso que eu não gosto desse livro. E é um dos que eu tiraria se eu fosse fazer algum tipo de canonização. Agora, os outros livros que eu tiraria, eu colocaria, eu falo no próximo vídeo, tá, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Tirem aí suas conclusões, façam suas reflexões. Paz a todos.